Olá, bom dia. Você acompanha agora mais um Café com o Presidente e hoje retomamos o assunto com o vereador Rafa Zimbaldi a respeito da crise econômica nacional e seu impacto aqui na cidade e precisamente na Câmara Municipal de Campinas. Olá, Rafa, bom dia. Obrigada novamente. Bom dia, Pamela. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer recebê-los. Rafa, em outro programa nós falamos sobre isso, sobre a crise, o impacto em Campinas. Mas e na Câmara Municipal, como que o Legislativo está lidando com essa realidade que estamos vivendo? Pamela, eu acho que o país todo está vivendo uma nova realidade. A queda na arrecadação, a queda no recolhimento dos impostos tem sido visível. A população tem estado descrente do governo federal, agora que o Brasil está retomando novamente. E Campinas não tem sido diferente, né? Assim como todas as cidades têm sofrido bastante com a queda na arrecadação. Eu digo que sempre a primeira coisa que a população deixa de pagar são os impostos, principalmente naquele momento que fica desempregada e num crescimento de desemprego bastante grande. A gente já está em torno de 12% de desemprego. E Campinas, para você ter uma ideia, só a arrecadação, só o repasse de ICMS, que é o imposto que o governo do estado repassa ao município de Campinas, nós tivemos uma queda na arrecadação de 30%. E a Câmara Municipal sofre também da mesma forma, só que nós temos que contribuir, assim como a população tem contribuído bastante, não só com a cidade de Campinas, mas com todo o país, a Câmara, o poder público também tem que fazer a sua parte. E nós iniciamos isso lá atrás, no ano de 2015, quando nós iniciamos aqui na presidência, fazendo uma avaliação geral de todos os contratos, uma redução, teve contrato que nós conseguimos uma redução de 30%, 35% no valor do contrato, e assim nós estamos fazendo em todos os contratos e também nós estamos fazendo nas futuras licitações que estão acontecendo, nós estamos conseguindo também uma redução de valor bastante grande, exatamente para ajudar o nosso município. Além do mais, nós conseguimos já, na aprovação do orçamento do ano passado, nós tínhamos direito, como Câmara Municipal, como Poder Legislativo, de um repasse da Prefeitura de 145 milhões. Vendo todo o cenário que a cidade tem passado, nós reduzimos de 145 para 120 milhões, exatamente para contribuir com o nosso município. Afinal, toda essa verba pode ser utilizada pela Prefeitura em outras áreas, né, como a educação e a saúde, que são as mais importantes. Principalmente saúde, educação, segurança pública, que muitas vezes acaba com esse cenário todo, acaba se agravando ainda mais, mas principalmente saúde, porque a partir do momento também que existe o desemprego, a população deixa de pagar, por exemplo, um convênio médico, migra para a rede SUS. A partir do momento que a pessoa fica desempregada, tira o filho da escola particular, coloca na escola pública. Então, ou seja, cai a arrecadação e aumenta a demanda. Então, é uma forma de a Câmara Municipal procurar ajudar um pouco o nosso município. E continuando nas ações da Câmara Municipal, uma delas também foi a colocação de chips nos carros para que possa ser controlado o uso do combustível, né, Rafa? Está sendo um sucesso? Você está avaliando positivamente? Com certeza, Pamela. São formas de a gente procurar gerar mais economia e evitar gastos desnecessários, né? Além dessa redução dos contratos, nós estamos também investindo na parte de transparência, investindo não em forma financeira, mas sim dando mais transparência à população, que a própria população ajuda a fiscalizar todos os gabinetes, todos os vereadores, todos os contratos aqui da Câmara Municipal. E o chip foi uma das formas também que nós fizemos, instalando em todos os carros, gerando uma economia de combustível, tendo uma noção daquilo que cada carro está gastando, colocando limite para todos os gabinetes, para todos os vereadores de combustível, né, tendo uma noção de quando, onde e quem está abastecendo o carro. Então, está sendo respeitado. Está sendo respeitado e está dando certo. Inclusive, isso não é bom só para a Câmara, para o município, mas para cada vereador, né, que ajuda, inclusive, na fiscalização do assessor que
que trabalha com o carro. E o corte dos super salários também, aqui do Legislativo, também ajudou, né, Rafa? O corte dos super salários foi uma coisa bastante interessante. Só com esse corte nós conseguimos uma economia aí de mais de 2 milhões de reais nos cofres da Câmara Municipal, que esse dinheiro acaba sendo repassado para a própria Prefeitura para exatamente fazer o investimento nas áreas necessárias. Uhum. E nesse quesito também entra a reforma da Câmara Municipal de Campinas, que ela é necessária, né, Rafa? Às vezes as pessoas podem criticar, mas a Casa do Povo, como é conhecida a Câmara Municipal de Campinas, precisa dispor de uma estrutura para atender a população, né? Isso. E na verdade, Pamela, muitas vezes o que faltou lá atrás foi exatamente a manutenção no dia a dia. Hoje nós estamos precisando fazer a reforma, e você fazendo a reforma, você gera economia, né? Porque a partir do momento que você faz, nós estamos com um problema elétrico na casa, por exemplo, muito sério. Então, a partir do momento que você faz uma reforma elétrica, você economiza na energia. A partir do momento que você troca as lâmpadas, por exemplo, normais por lâmpada de LED, você também gera economia na energia. O ar-condicionado. O ar-condicionado, né? A mesma coisa. Então, quando você também faz essa parte estrutural de telhado, por exemplo, que nós temos gotejamento na Câmara toda, rachaduras, ou seja, você acaba evitando coisas piores que podem vir a acontecer e colocar o prédio em risco. Claro, aquele efeito dominó, né? Exatamente. Acaba, o barato sai caro, você uma acaba coisa economizando. puxa a outra, né? Pois é, igual você falou, a goteira ali no plenário, que está para ser consertado, né? Estraga o piso, é piso de madeira, não Exatamente. É barato. E aí acaba elevando esse custo. Então nós estamos acelerando aí todo esse processo de projetos, essa coisa toda, nós estamos já abrindo a licitação exatamente para que nós possamos fazer essa economia. De certa forma, acaba sendo uma economia não só aqui para a Câmara, mas para todo o município. Uhum. E a biblioteca também já está funcionando num outro prédio com os arquivos históricos também? Isso, a biblioteca nós temos inclusive uma ação judicial correndo exatamente para guardar o acervo do Legislativo, né, que tem bastante documentos históricos, estava sendo colocado em risco exatamente por isso, porque não foi construído o prédio da maneira correta, nós não tínhamos forro na biblioteca, com isso estava tendo também gotejamento e aí colocando o acervo em risco. Então nós, inclusive, fizemos um acordo com a própria Justiça, Ministério Público, para que nós possamos exatamente acelerar esse processo para inclusive resguardar o acervo histórico da Câmara. Com certeza. E olha, os vereadores também aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. E a previsão de receita para 2017 é de quase 6 bilhões de reais. E estão previstas as manutenções de todas as pastas, entre elas educação, saúde, esportes, cultura, como também construção, por exemplo, de creches, de centros de esportes, de outras coisas benéficas para a população. E que avaliação que você faz, Rafa, da LDO apresentada esse ano? Pamela, a gente, ao mesmo tempo que a gente acaba vendo uma cifra dessa, né, quase 6 bilhões de reais, ao mesmo tempo a gente fica com medo, exatamente por essa queda na arrecadação. Lógico que isso são diretrizes que o orçamento mesmo nós vamos aprovar ao final do ano, mas eu acho que assim, toda economia ainda acaba sendo pouco para a crise que nós estamos enfrentando, né? Segundo a audiência pública, foi o crescimento, a crise econômica abalou mesmo, né? O próprio João Carlos Ribeiro, que é o diretor de finanças da Prefeitura, informou que a Prefeitura tem sentido, né? Muito, tem sentido demais. Como eu disse, queda na arrecadação de ICMS de 30%, IPTU nós estamos tendo uma queda de arrecadação em torno de 10% a 15%. ITBI foi 17%. ITBI 17%, ISS foi 15%, FPM foi 18%, ou seja, são uma queda dessa, para uma cidade como Campinas, acaba sendo bastante significativa, né? Porque nós dependemos desse dinheiro, né? E é o que eu sempre digo, o município, embora é o que menos arrecada, é o que mais sofre, porque a demanda acaba ficando aqui e a população cobra muito mais o município, cobra muito mais a prefeitura, o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores, exatamente porque as demandas estão aqui e a população depende muito.
né, o município acaba assumindo coisas que não deveriam ser delas, como, por exemplo, saúde, educação, segurança pública. Então, isso acaba recaindo sobre o município e o município tem que atender a população. Ainda assim, a prefeitura está com alguns projetos de construção, de reformas, né, Rafa? Tem bastante projeto exatamente porque, como eu disse, a arrecadação cai, mas a demanda aumenta. Então, e já existia um déficit, principalmente na área de saúde e educação, que precisa ser atendido. Então, e ainda mais com esse crescimento, então a prefeitura precisa desses investimentos. Mas para isso, não depende só da arrecadação municipal, depende também da ajuda de governo de estado, governo federal, que os vereadores acabam sendo um porta-voz da população, né? Uma ponte entre a população e a prefeitura. Né? Então, a partir do momento que o vereador leva uma demanda ao prefeito para a construção de uma creche, construção de um posto de saúde, equipamentos num posto de saúde. Pavimentação. Inclusive você tem indicações, bastante, né? Bastante. Então, assim, isso acaba prejudicando todo o trabalho do vereador, porque a população espera um retorno do vereador, né? E isso acaba criando uma expectativa muito grande. Nós tivemos, por exemplo, hoje, no Jardim Xangai, fazendo uma visita aos moradores, onde eles colocaram várias as demandas lá do bairro, da região do distrito do Ouro Verde, e é um bairro relativamente muito bom, perto dos outros bairros ali do próprio distrito, mesmo que não tem sequer saneamento básico, mas as demandas acabam sendo grandes, na área de saúde, de educação, na área de esporte, uma praça pública, que o bairro não tem. Então, assim, e acaba criando essa expectativa e o vereador fica meio de mãos atadas quando nós temos essa queda na arrecadação. E você sentiu isso, Rafa, porque você está como não apenas vereador, mas também como administrador aqui da Câmara Municipal de Campinas. E você tem sentido, do ano passado para cá, essa diferença, muito, né? Muito, Pamela. Nós tivemos, inclusive, fazendo uma reunião com a diretoria aqui da Câmara, com a Central de Planejamentos, exatamente vendo ainda onde a gente pode cortar mais. Né? Porque assim, a gente não sabe se nós teremos dinheiro para chegar até o final do ano. Então, toda economia é pouca ainda perto do que a gente pode enfrentar. Né? Então, essa crise ela pode, logicamente, diminuir, mas pode aumentar também. Então, assim, a gente está num cenário, o país tem atravessado um cenário muito instável e a gente não sabe onde a gente pode chegar, mas eu acho que a gente precisa, o que nós da Câmara, Poder Legislativo, né, a própria Prefeitura, tem que procurar ajudar o governo de Estado, o governo federal e a própria população, dando uma credibilidade ao governo, que aí está o presidente Michel Temer, exatamente para que o país volte a crescer, que tenha investimento, que os empresários voltem a acreditar no país, os outros países voltem a investir no nosso país exatamente para o Brasil crescer. E você vislumbra uma melhora, Rafa, após o anúncio do presidente em exercício de um pacote de medidas para que melhore, né, diminua o déficit público? Você acredita? Eu acredito que sim, eu acredito sim. Eu tenho confiado muito, até porque o presidente Michel Temer ele tem dado demonstrações. Por exemplo, todos os dias essa questão da Lava Jato, nós temos novas denúncias, novas pessoas, novos personagens aparecendo envolvidos nesse esquema de corrupção bastante grande. E o Michel Temer, independente se é inocente, se não é inocente, diferente do governo anterior, o que ele tem feito? Afastado o ministro, afastado as pessoas exatamente para dar essa credibilidade para a população e para que a pessoa também que está sendo denunciada possa se defender com muito mais tranquilidade e o país volte a crescer. Tá certo, Rafa. Muito obrigada por nos receber aqui e até o próximo programa. Eu que agradeço a todos, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigada. E o programa Café com o Presidente fica por aqui, lembrando que todos os gastos, os contratos e tudo que você precisa saber da Câmara Municipal de Campinas e onde o seu dinheiro está sendo gasto, você pode conferir no site da Câmara Municipal de Campinas, que é o www.campinas.sp.leg.br, no link Transparência. E nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e até o próximo programa.